Lucas capítulo 22. O acordo para atrair Jesus. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, que se chama Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matá-lo, mas tinha medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E ele foi combinar com os principais sacerdotes e com os guardas do templo de que forma entregaria Jesus. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Ele o aceitou e passou a procurar uma ocasião para entregá-lo sem causar tumulto. A ceia do Senhor. Chegando o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a refeição da Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos. E lhes disse: Tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento, pois vos digo que não a comereis mais até que ele se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse: Tomai-o e reparte-o entre vós. Porque vos digo que, a partir de agora, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu-o e entregou a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa, porque na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai do homem por quem ele é traído. Então eles começaram a perguntar uns aos outros: qual deles iria fazer aquilo? O maior será como o menor. E surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus lhes disse: Os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas provações, e assim como meu Pai me conferiu um reino, eu o confiro a vós, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Pedro é avisado. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. As 2 espadas. E perguntou-lhes: Quando vos enviei sem sacola, sem bolsa de viagem ou sem sandálias, acaso vos faltou alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhe então: Mas agora, quem tiver sacola, pegue-a, como também a bolsa de viagem, e quem não tiver espada, venda
o seu manto e compre uma. Pois vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito. E foi contado com os transgressores, pois o que me diz respeito já está para se cumprir. Eles disseram: Senhor, temos aqui 2 espadas. Ele lhes respondeu: é o bastante. Jesus no Getsêmani. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles uma curta distância, e ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E cheio de angústia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus é traído e preso. Enquanto Jesus falava, surgiu uma multidão, e um dos 12, aquele que se chamava Judas, vinha à frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Basta, deixai-os. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, aos guardas do templo e aos líderes religiosos que estavam à sua procura: Viestes com espadas e pedaços de paus, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo e não me prendestes, mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Então uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Dali a pouco, outra pessoa o viu e disse: Tu também é um deles. Mas Pedro falou: Homem, não sou. E tendo passado quase 1 hora, outro afirmou: É claro que este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Jesus perante o sinédrio. Os homens que prenderam Jesus zombavam dele e o feriam. E vendando-lhe os olhos, perguntavam: Profetiza, quem foi que te bateu? E blasfemando, diziam muitas outras coisas contra ele. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos líderes do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Dize-nos se tu és o Cristo. Ele respondeu: Se eu disser, não crereis. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas, a partir de agora, o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus. Então todos perguntaram: Logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: Para que precisamos ainda de testemunhas? Pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca.
Lucas capítulo 23. Jesus perante Pilatos e Herodes. E, levantando-se toda a assembleia, conduziram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem perturbando a nossa nação, proibindo pagar o imposto a César e dizendo ser ele mesmo Cristo, um rei. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: É como dizes. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Eles, porém, insistiam ainda mais. Ele coloca o povo em alvoroço e ensina por toda a Judéia, vindo desde a Galiléia até aqui. Ao ouvir isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Quando soube que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a ele, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois desejava vê-lo havia muito tempo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava vê-lo realizar algum sinal. E Herodes lhe fez muitas perguntas, mas ele não respondeu a nenhuma. Os principais sacerdotes e os escribas estavam presentes e o acusavam com grande veemência. Então, com os seus soldados, Herodes tratou-o com desprezo e, zombando dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente e o mandou de volta a Pilatos. Pilatos e Herodes tornaram-se amigos nesse mesmo dia, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e disse-lhes: Vós me apresentastes este homem como agitador do povo, mas interrogando-o diante de vós, não achei nele culpa alguma naquilo de que acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta a nós. Ele não fez coisa alguma digna de morte. Eu o castigarei e o soltarei em seguida. Ele tinha de soltar-lhe um preso por ocasião da festa. Mas todos gritaram juntos: Fora com ele! Solta Barrabás! Barrabás havia sido preso por causa de uma rebelião na cidade e por homicídio. Então Pilatos lhe falou mais uma vez, pois queria soltar Jesus. Eles, porém, gritavam: Crucifica-o, crucificam. Então lhes falou pela terceira vez: Mas que mal ele fez? Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Eu o castigarei e o soltarei em seguida. Mas eles insistiam aos gritos, pedindo que ele fosse crucificado, e os seus gritos prevaleceram. Então Pilatos resolveu atender à exigência deles e soltou aquele que eles haviam pedido, o que havia sido preso por causa de rebelião e homicídio, e entregou-lhes Jesus em suas mãos. Jesus a caminho do Gólgota. Quando o levaram dali, pegaram certo Simão, que era sirineu, e vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre as costas para que a carregassem atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, e também mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus, porém, virando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai sim por vós mesmas e por vossos filhos, porque virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e às colinas: Cobre-nos. Pois se fazem isso com a lenha verde, que farão com a seca? E levavam também com ele 2 criminosos para serem mortos. A crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e o outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sorte sobre elas. E o povo estava ali, olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: Salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam, e aproximando-se,
Ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: Este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol havia se escurecido e o véu do santuário se rasgou ao meio. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo: É verdade, este homem era justo. E toda a multidão que havia presenciado isso, vendo o que acontecera, retirou-se lamentando profundamente. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia viam tudo isso de longe. O sepultamento de Jesus. Certo homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, era bom e justo. Ele não havia concordado com o plano e com os atos dos outros, e esperava o reino de Deus. Então, indo até Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Tirando-o da cruz, envolveu-o com um pano de linho e o colocou em um sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. E as mulheres que vieram com ele da Galiléia, seguindo José, viram o sepulcro e como o corpo havia sido colocado ali, elas voltaram e prepararam essências aromáticas e perfumes, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Lucas capítulo 24. A ressurreição. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus, e ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão, e eles disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro, e abaixando-se, viu somente os panos de linho e retirou-se admirado do que havia acontecido. Os discípulos no caminho de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: Do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu:
És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E eles responderam: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não viram. Então ele lhes disse: Ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: Fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: Acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estava vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado. E ele o pegou e comeu na frente deles. Depois lhes disse: São essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco? Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A ascensão de Jesus. Então os levou até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém e estavam continuamente no templo bendizendo a Deus.